Olá, boa noite, boa noite, boa noite, amigos. Estamos começando mais uma live agora. Tô aqui ajustando a estrutura ainda para falarmos sobre a relação entre alimentação e construção de imunidade emocional. Boa noite, César. Tudo bem? Bruno. Boa noite. Boa noite, Valquíria. Hoje a gente tem uma convidada super, super especial, Lilian, boa noite, que é a Suzana. A Suzana, além de minha parceira de conhecimento, ela é minha amiga também. A gente se conhece há muito tempo. Marcos, bom dia, boa noite. Entrou ela, Su. Vamos lá. Vou convidá-la. Suzana tá entrando. Suzana, que deve ter alguns novatos na área. Legal, César. Tiana, André, Eduardo. Boa noite. Su, Boa noite. tudo Saí bem? entrando aqui, não sabia se tinha que esperar um convite. Entrei direto. Entrou, boa noite. É assim mesmo, tem que entrar, você tem que entrar direto e aí a partir do momento que você entra, aí eu consigo te convidar. Deixa eu subir aqui para ajustar a câmera. E aí, tudo bem? Tudo bom, tudo ótimo. E você? Tudo bem também, linda como sempre. Botei um brincão para esse tema tão especial, Ô, Su, você para sabe que empoderar a minha imunidade emocional. legal, você sabe que hoje foi um dia assim, dose, viu, para mim assim de várias coisas de manhã. E eu falei, nossa, que bom que eu vou fazer essa live com a Suzana, porque eu sei que Ai, que a, que bom, Gu, que bom. A recíproca é verdadeira também. Eu não parei um segundo. Eu falei, eu espero que eu não esteja atrasada para a live, mas assim, deu tempo. Esses 10 minutinhos antes da live foi perfeito para eu me organizar que e horas estar são aí? aqui. Que horas são aí agora? Aqui são 11 da manhã. 11 da 11 não, manhã. meio-dia, desculpa, meio-dia, meio-dia, Meio-dia. Legal, meio-dia. legal. Su, obrigado, viu, por ter aceitado o convite para a gente fazer esse bate-papo, para falar sobre. Hoje a gente vai falar sobre a relação entre alimentação e construção de imunidade emocional. Eu que É, agradeço. conta, assim, eu tava até pensando, eu falei, como é que a gente vai começar essa live? Eu pensei muito da gente falar um pouco sobre rituais. A gente começar falando sobre rituais, assim, principalmente o ritual matinal. Eu sempre bato muito na tecla que a gente tem que, todo dia quando a gente acorda, a gente tem que alimentar o nosso pensamento com bons pensamentos, porque a gente não se alimenta só pela boca, né? A gente se alimenta pelos nossos olhos e pelos ouvidos. E tudo que a gente absorve com os olhos e ouvidos é diretamente absorvido pelo nosso sistema. Então eu bato sempre na tecla que quando a gente acorda de manhã, ao invés da gente já diretamente pegar o celular e já se conectar com as informações que vêm do mundo, é importante a gente pensar, refletir um pouco sobre as informações que tem dentro da gente, né? E aí colocar informações positivas, boas, mentalização, para que a gente comece o dia já alimentando o nosso corpo emocional. Como é que é isso para o corpo físico? E quais são os rituais para alimentar esse corpo físico, Su? Sem dúvidas, tudo que você falou faz todo sentido, né? De manhã é o momento que a gente está cru para realmente botar a intenção, né, no nosso dia, no nosso propósito ali do dia e recomeçar, né? Essa coisa dos ciclos e de ter a oportunidade de recomeçar cada dia é realmente muito especial, assim, é uma chance, né? Essa semana eu falei um pouco sobre os ciclos da Lua, né, que falam isso, mas a gente vive praticamente um ciclo lunar em um dia, né? E tem essa oportunidade na manhã de começar. Então, assim, no meu ponto de vista, a parte física tá vindo de um momento de pausa e de um momento de limpeza profunda, né? Então, Uhum. assim, com certeza, você acordar de manhã e pegar um celular é a mesma coisa que você acordar de manhã e pegar uma barra de chocolate para comer. Assim, Uhum. você está dando um alimento que é muita informação para o seu corpo no momento que ele está começando, né? É como se a gente pensasse, de manhã a gente é o bebê naquele estado teta, estado hipnótico, tanto fisicamente como emocionalmente. Então, assim, a gente tem que não só
com as intenções, mas também com a parte fisiológica e pouquinho a pouquinho pensar que a gente está renascendo nessa manhã, né? Então, Legal. assim, se eu puder falar um pouquinho sobre isso, eu acredito que a gente de manhã, primeira coisa, a coisa mais legal de fazer, espreguiçar. Espreguiçar tem um efeito gigantesco no nosso sistema linfático, especialmente nos nossos intestinos, né? No sistema gastrointestinal, e é um grande estímulo para eliminação. Então, eu diria que de manhã espreguiçar bem, de repente tentar fazer um alongamento, começar devagar, começar com líquidos, né? Mais Legal, assim. legal. E tem uma coisa que você sempre, que eu já vi você falando algumas vezes também, sobre as frutas de manhã, né? Porque de manhã é quando o nosso corpo está mais eliminando. E aí, bom, primeira coisa, a água, né? Por que que é importante tomar a água e a água textura? Você fala muito sobre a água com limão, né? Água com alguma coisa. Por que que é importante? Por que não a água convencional? Porque, pelo seguinte, porque durante a noite, né, as nossas células estão se limpando, né? Tá acontecendo ali uma reciclagem no nível celular. E eu gosto muito de fazer uma metáfora que é o seguinte: você imagina que as suas células estão trabalhando durante a noite ali, especialmente para elas mesmas, né? Porque durante o dia o nosso corpo todo está voltado à digestão e assimilação de um monte de coisa, não só de alimentos. Então, assim, durante a noite as nossas células estão trabalhando e é como se elas suassem, é como se acontecesse um suorzinho durante essa limpeza. E aí, Entendi. o que acontece? Especialmente, né, eu sou nutricionista, então eu vou falar um pouco sobre o sistema gastrointestinal, que é a minha área. O que acontece nesse sistema? Ele é como se ele desse uma suadinha. Eu gosto de falar desse jeito porque a gente visualiza uma coisa. Não é exatamente assim, Perfeito. mas é mais ou menos. Então é como se ele desse uma suadinha de toxinas, de coisas que precisam sair. Suor, né? Coisa extra ali que É o precisa ir embora, subproduto, né? né? É o subproduto dessa Um limpeza, né, que ele subproduto fez. dessa limpeza. É tipo assim, eu fiz uma faxina no meu apartamento, um escritório. Eu tenho um escritório e de noite vem a galera da limpeza fazer a faxina. Eles tiram o lixo e deixam na porta, mas o caminhão Uhum. de lixo vai passar só de manhã para buscar, então aquele lixo fica ali. Então Perfeito. é mais ou menos isso. E aí, quando você toma um líquido, você está limpando, você está realmente limpando essa parte. A água com limão, por que é legal? Porque o limão é super adstringente. Então, é como se fosse um desinfetante. Porque assim, você pode limpar uma panela só com água, você pode limpar uma panela com detergente, né? Com detergente ela vai ficar mais limpa. Então é interessante você limpar, né? O suco de limão é muito bom, o suco de salsão já é um upgrade, já é um CIP desengordurante. O suco de salsão é tipo power para isso, né? Então, o suco de limão é uma primeira limpeza, o suco de salsão é a segunda. Poderosa, né? E as frutas são a terceira. As frutas são, assim, outro adstringente poderoso. Então, assim, por isso que é interessante. Nessa parte da manhã, você está limpando. Isso vai fazer toda a influência na assimilação dos nutrientes dos alimentos que você vai comer mais tarde, na satisfação, porque satisfação tem muito a ver com assimilação. Às vezes você está com fome, 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 mas é porque você não está absorvendo corretamente, né? Esse é um Então, ponto é isso. interessante que você. Esse é um ponto interessante que eu vejo você sempre falando sobre, assim, se você tá sentindo fome, é porque tá faltando alguma coisa. Porque o nosso corpo ele é muito inteligente. Então, se você sente fome, tá Pode faltando. ser, pode Pode ser, ser. né? Porque às vezes é a fome emocional. Muitas vezes pode ser a fome emocional e muitas outras vezes pode ser um problema de digestão mesmo, de assimilação de nutrientes. E aí seu corpo está ali, está falando, eu tô com fome, é porque tem alguma coisa ali que está faltando na alimentação. E aí você fica, não, não vou dar, porque você é aquela coisa, né, de dieta e tal, e aí você sofre uma carência depois, né? Então isso é muito delicado também, sabe? E a gente, né, sei lá, nós da geração anos 80 que crescemos com essa alimentação industrializada, assim, muito presente na nossa infância, a gente tem
a gente tem o nosso sistema muito engessado dessas toxinas que a gente não tirou. Porque assim, vamos supor, eu falei mais cedo, né, que a gente sua, é como se houvesse um suor, né, no gastrointestinal, e você toma água com limão e limpa. Agora imagina todos os anos que você não tomou água com limão ou salsão, que você acordou de manhã, era pão com manteiga, todinho, Nescau, biscoitinho, nananã. Então, assim, existe muita matéria tóxica no nosso sistema que a gente precisa eliminar. Por isso que se fala tanto do detox, né? E por isso que hoje em dia a grande maioria das pessoas tem um problema nutricional de assimilação de nutrientes. Assim, isso é muito real, né? E aí tem que correr atrás de prejuízo, enfim. Então, pensando em correr atrás do prejuízo, a gente acorda de manhã, espreguiça, né? Eu já vi você falar algumas vezes também que as toxinas elas se acumulam muito nas articulações, né? Então, acho que o espreguiçar também é fazer fluir alguma coisa que está dentro da gente. E aí a gente vai lá, toma água com limão, toma suco de salsão e depois come frutas. Esse é o ideal. Esse é o ideal. Esse é o ideal. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, antes de qualquer coisa. Esse é Por o favor. ideal de tudo, tá? Agora, sim, existem protocolos e protocolos nutricionais, tá? Se você está com saúde, se você está saudável, esse é o protocolo para você, porque você vai estar prevenindo qualquer tipo de doença e vai estar fazendo bem, vai estar mantendo a sua saúde. Agora, Legal. assim, existem pessoas que têm desnutrição muito alta, entendeu? E aí existem outras. Claro que o suco de salsão, suco de limão, cara, eu recomendo. Sempre começar com suco, com líquidos e tal. Frutas é o ideal, mas uma pessoa, de repente, que está numa desnutrição muito forte, que não está conseguindo comer muito, não vai conseguir comer muita fruta e você quer que aquela pessoa ali melhore. Uma pessoa que está saindo, sei lá, de uma anorexia, uma pessoa que está com uma carência muito forte. Aí, de repente, você já entra uma coisa mais. De repente, bota uns grãos germinados no suco, né? Semente de girassol no suco, que é uma gordura, mas que é sabe, uma coisa muito nutritiva, muito potente. Então, assim, existem estratégias, mas com certeza, assim, para a grande maioria das pessoas é água com limão, salsão e frutas. Assim, isso é muito bom, E muito. tem a coisa da bioindividualidade também, né? Até a Rita escreveu assim: existe alguma contraindicação? Eu já ouvi falar de alguns amigos que têm refluxo que água com limão não funciona. Eu acho que tudo, assim, a gente fala sobre as coisas que funcionam para a maior parte das pessoas, né? Mas isso não são regras. Então, assim, é muito importante que a pessoa observe no próprio organismo dela, né? Teste, observe, veja o que funciona e o que não funciona. Como eu falei, né? Como eu falei, esse protocolo funciona muito bem com quem tá saudável Saudável. ou com quem não tá. Mas quem já tem alguma coisa, porque, por exemplo, a gastrite, né? Ela fala de alguma coisa mais avançada, né? Então, assim, Verdade. a água com limão vai continuar sendo bom para essa pessoa, mas ela tem que resolver essa gastrite. Então, de repente, com a crise, né, ou com uma úlcera, alguma coisa, não vai ser legal, vai ser incômodo. E aí eu acho que nesse sentido vale trabalhar em outras frontes antes e aí depois tentar resolvendo. Mas aí nesse sentido, por exemplo, o suco de salsão pode ser muito benéfico, ou então um suco de aloe vera, né, de babosa, muito benéfico para quem tem gastrite. Até sabe, uma água com banana. As frutas são muito adstringentes, então eu acho que o foco nesse matinal é realmente limpar esse gastrointestinal dessa faxina matinal, sabe? Uhum. Eu tô aqui com meu chazinho de ervas. Eu tomo de manhã e tomo à noite também. Ai, que Su, delícia. Eu tô me, o eu tô me, conceito. eu tô me forçando a tomar um chazinho de. Como é que é Nettle? Nettle tea em português. Não Não sei, é um sei. chazinho. Tô tentando tomar todo dia, me Eu acho, policiando. eu costumo tomar, assim, pra mim, eu faço isso, eu tomo café da manhã de frutas também, eu tomo água com limão, suco de salsão quase sempre eu tomo, e eu tomo chá de ervas também, porque eu sinto que a gente faz parte da natureza, né? Principalmente, você não, você mora imersa na natureza. Para quem tá entrando agora não sabe, a Suzana mora no Tahiti. Então, assim, mora numa ilha, né? Para você é um pouco mais fácil, é bem mais fácil entrar em contato com a natureza. Eu moro em São Paulo. Então, assim, é prédio, prédio, prédio. Então, eu sinto muito que as frutas, as ervas, é literalmente eu colocando a natureza para dentro do meu organismo e a coisa flui, né? Funciona bem melhor. Não precisa de estudo científico para mostrar isso, né? Basta a gente raciocinar um pouco. É,
sobre isso, né? Que é Isso, importante. não, isso é muito poderoso. E eu vou te falar uma coisa, cara. Eu moro no Tahiti, mas assim, a ilha do Tahiti, quem conhece a Polinésia, é uma Babilôniazinha, entendeu? É tipo, sei lá, Nova Friburgo. Nova Friburgo tá no meio de uma mata maravilhosa, mas Friburgo é uma Babilôniazinha. Tem ali um tráficozinho, tem uma coisa. E aqui é um pouco assim. E, e mesmo assim, né, Gu, quando a gente trabalha, eu tô o dia inteiro dando consulta, ou então trabalhando com raw food, eu tenho uma empresa aqui de alimentação viva, ou então, enfim, né, é burocracia o dia inteiro, é computador. Então, assim, não é que eu vou todo dia no mar ou que eu vou todo dia na natureza. E eu sinto muito isso que você está falando, e eu repito isso várias vezes, mas é para mim mesmo. Eu um dia ainda vou escrever um livro sobre isso, sobre o efeito da alimentação viva na nossa emoção, na nossa vida, na nossa luz interior, né? Não sei nem nomear isso, né? Porque assim, quando você experiencia esse êxtase alimentar, né? Quando você faz, sei lá, uns 15 dias só de alimento vivo ou só de fruta, você vê o tanto que mexe na sua emoção, tanto que influencia na sua emoção e que, sabe, é incrível, realmente é muito poderoso. Então, eu acho que ter esse contato. Ontem eu até postei sobre isso. Eu estava fazendo um suco ontem, né? Um suco verde, que eu botei uma couve, aí depois botei uma beterraba. Então ficou um verde com Eu vermelho. vi. E eu estava falando isso. Gente, essa me dá uma alegria assim, tão sincera, sabe? É muito poderoso. Mas aí, assim, só me estendendo um pouquinho, que eu sou palestrona, hein, gente? Desculpa. Mas assim, aí vem o lado, né, do psicológico, né? Porque assim, a gente pode gostar da fruta, gostar do suco, ou da salada, ou do molho, ser delicioso e tal, mas a gente fica com aquele apego às comidas que a gente cresceu comendo, né? Macarrão, sei lá, arroz, não sei o quê. Então, às McDonald's. vezes você Não... come, tá com a Mas assim, barriga eu me lembro cheia, muito de tá comer isso na satisfeito, infância. tá satisfeita, tá com o coração calmo, tranquilo. Só que aí você quer alguma coisa. E não, isso é impressionante, isso é muito impressionante. É um trabalho interno. Por isso que eu digo, você não sai de uma alimentação trash para uma alimentação limpa do dia para a noite. E nesse caminho tem que ter muito amor próprio, muita paciência consigo mesmo, sabe? Muito entendimento de que, de repente, aquele churrasco, aquela batata você, entendeu? Tem que ser um caminho, é um caminho longo. Quanto antes começar, melhor, porque é um caminho longo. O do desaprender, né? Assim, eu sei que você passou por uma trajetória, eu queria até pegar um pouco, falar um pouco assim dessa sua trajetória. Assim, o conceito da imunidade emocional é a gente conseguir fazer coisas no presente que vão nos ajudar a sustentar um estado emocional saudável, com contentamento, com bem-estar, quando a gente estiver passando pelos desafios da vida. Então, assim, da mesma maneira que a gente trabalha a nossa imunidade física, né? Então, água com limão, o suco com salsão, tudo isso é assim, eu tô saudável, mas eu quero manter a minha saúde, né? Para quando vier uma mudança de estação, eu consigo sustentar essa saúde. O conceito de imunidade emocional é a mesma coisa, só que pro lado emocional. Como é, assim, se a gente estiver falando da relação entre o que eu posso me alimentar para construir essa imunidade emocional, você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Tenho sim. Bom, é importante saber que é outra coisa que eu também falo muito, que o alimento sempre foi, desde a infância, a não ser que você foi um bebê prematuro, que você teve alguma coisa, mas assim, para 99,9% da população mundial, comida é acolhimento, né? Porque quando um bebê chora, quando um bebê tá com alguma coisa, a mãe acolhe no peito, mesmo com uma mamadeira, né? É o acolhimento. E no início, né, as mães não sabem direito o que meu filho tá chorando, o que ele tem, não, não, não. Aí, pum, chupeta, mamadeira, sei lá o quê. Peito. Peito, né? E, e assim, isso é real, isso é muito real. Então, assim, o alimento, ele tá muito ligado ao nosso emocional, desde as nossas raízes, assim. E não adianta você querer falar. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas falando, vamos reconhecer a fome emocional e a fome racional.
nessa trajetória, assim, falando um pouco de mim, né? Que Peraí, assim, Peraí, só um pouquinho, parei. que falhou um pouco aqui. Deixa eu só resumir. Deixa eu só resumir aqui, porque falhou um pouco. Você está dizendo assim que às vezes as pessoas falam sobre a fome emocional, que essa separação entre fome emocional e fome racional, e que não existe isso, né? Porque se você não for dar vazão para sua fome emocional, você tá dizendo não para sua criança interior. É isso? Isso. Tá, Você legal. tá, você tá desprotegendo a sua criança interior, sabe? Então a fome Você emocional ela é tá legítima. Ela é legítima. A fome emocional, ela é legítima. E tá boa a internet? Vocês me falam, hein? Se estiver Agora tá ruim. funcionando. Se travar alguma vez, eu volto também, porque quando trava pra eles, trava pra mim também. Tá tudo certo agora, tá funcionando. Tá, tá. Pode seguir. Então, a fome emocional, ela é uma fome real e você não dá ouvidos à fome emocional no momento de crise é você não ter autoestima, é você abandonar a sua criança interior com a batata quente na mão, sabe? Então, assim, a gente tem que ser muito sincero. Quando se trata de alimentação, a gente tem que ser muito sincero com nós mesmos. E como eu disse antes, é um caminho. Então, assim, começar aprendendo o que é bom, quais alimentos são bons, quais são ruins, né? Assim, na sociedade, né? Industrializados, conservantes, enfim, né? Se fala muito sobre isso, o Instagram fala muito sobre isso. Começar a identificar os alimentos, né? E tentar manter uma rotina, isso é interessante porque ninguém acorda, bom, a não ser que você não dormiu à noite, você estava numa crise, está com um problema muito grande, aí você acorda de manhã já mal, mas a maioria das pessoas acorda meio que de alma lavada, por Zerada. mais que esteja num período de vida muito difícil, o de manhã é sempre uma esperança. Então, realmente, você de manhã tentar segurar firme em alguma coisa, assim, na água com limão, no suco de salsão, já te dá um respaldo emocional de alguma forma, né? E é uma E aí indicação que depois eu você acho dá para você mesmo também, de que você está disposto a ser generoso com o seu corpo, né? Assim, no sentido assim, eu tô disposto a cuidar do meu corpo, né? Eu já acordo de manhã e eu já tô colocando alguma coisa que tá fazendo bem para ele. não, nem sempre é fácil, tá? Assim, eu quero assim deixar claro que nem sempre é fácil. Pessoas sofrendo de depressão, pessoas em uma crise existencial muito grande, às vezes acordam de manhã não conseguem nem fazer um suco de salsão, não conseguem fazer nada. Não conseguem espremer um limão no copo e ficam ali prostrados até vir aquela fome, e aí almoça, e fica assim, né? Então, assim, acontece isso, e tudo bem também. Caminho, é um caminho. Mas, assim, o conselho que eu posso dar é esse de identificar os alimentos, né? E se eu puder dar um conselho mais além, como nutricionista, alimentos à base de plantas, né? Alimentos à base de plantas, frutas, verduras, legumes, né? Feijões, de repente, mas frutas, verduras e legumes, assim, raízes, são coisas assim, para mim, top do top. E aí você aprender a fazer coisas com esses alimentos, entendeu? Você aprender a fazer, sei lá, um brigadeiro de banana verde. Você aprender a fazer um danoninho de inhame. Entendeu? Que é uma coisa que, assim, não é a coisa mais... Entendeu? Se você comparar, sei lá, um brigadeiro de banana verde, não vai ser a mesma coisa. Mas vai te trazer um acolhimento, vai te trazer, sabe? E E também aí, quando você jogando por começa, isso. eu acho que também, assim, quando você começa a observar as consequências das suas escolhas, porque você falou muito da questão do conhecimento, né? Então, assim, o processo para a mudança é ter conhecimento. Saiba o que faz bem para o organismo, o que não vai. Vai atrás do conhecimento primeiro. A partir do momento que você tem o conhecimento, fica mais fácil perceber as consequências das escolhas. Então, às vezes, você vai comer aquele brigadeiro e aí você vai começar a perceber que, de repente, olha, não foi tão legal para o meu organismo, às vezes mexeu com o meu sistema digestivo, e aí da próxima vez o sabor do brigadeiro já vai ficar diferente. Talvez não o sabor, mas literalmente vai ficar menos difícil não optar pelo brigadeiro. A partir do momento que o conhecimento ele conduz muito nessa direção da transformação. Eu concordo. Não, eu concordo com você, mas eu entendo também que um corpo intoxicado não faz essa leitura direito, assim, Não para ser bem faz. sincero. Então, Entendi. assim,
Eu acho que sim, tem pessoas que sim, né? Por exemplo, tem pessoas que têm gastrite e que tomam café e que veem que não fazem bom para elas, né? Que aí já estão num estágio mais avançado. Mas uma pessoa ali, sei lá, falando de uma pessoa que quer emagrecer, por exemplo, que está ali num platô, né? E que não é sempre que a pessoa vê e percebe que aquele bolo não faz bem para ela, o que causa constipação, o que, né? Então eu acho que isso é muito legal. É você começar a prestar atenção no seu corpo, né? Começar a se interessar, porque isso é muito fundamental. Imagina, a gente se alimenta 3 vezes por dia, no mínimo, né? Ou mais ou menos, todos os dias. É a energia que a gente está botando para dentro da gente. Então, assim, o alimento tem um impacto gigantesco na forma como a gente se expressa, na forma como a gente existe, na forma como a gente, sabe? O Então, alimento ele tem um impacto muito grande na energia, na disposição. Isso é fato. não Mas assim, muito. E aí as pessoas tratam isso, o alimento, eu acho, de maneira assim muito banal. O alimento tem uma importância na nossa vida gigantesca. Mas a pessoa, é que nem você falou assim, a pessoa que está muito intoxicada, talvez ela não consiga perceber. Mas a gente só percebe que o alimento tem uma importância grande na qualidade da nossa energia. E aí, quando eu estou falando energia, eu estou dizendo disposição. É assim, acordei com vontade de fazer acontecer. Quando a gente já viveu uma outra alternativa, quando a gente tem uma base de Sim, comparação. Porque assim, sim, por exemplo, o café faz bem para você ou não faz bem? Eu acho que ele faz bem, mas eu nunca fiquei sem café. Então, como é que você vai sim. saber? Você tem que passar por uma experiência, que nem a Suzana falou, né? Tipo, pelo menos uns 15 dias aí, vivendo uma alimentação, se alimentando de uma maneira diferente, para perceber se alguma coisa faz ou não bem para você. Porque às vezes a gente não está disposto a abrir mão, né? Abra mão por um tempo. Aí observe, aí sim acho que vai gerando esse conhecimento empírico. Exatamente, exatamente. E entender também que não é fácil muitas vezes, né? Por exemplo, tem gente que para o café e que fala, eu tô pior sem o café, né? Tipo, E isso é então bioindividualidade, isso né? então isso também é você começar a entender por que que não é bom, por que que é bom, começar a buscar mesmo, sabe? Esse conhecimento de si mesmo, né? Não ficar só aqui, né? Hoje em dia a gente fala muito de espiritualidade e eu sou uma espiritualista, né? Assim, gosto muito desse tema, gosto muito dos temas abstratos, né? Da vida, da existência, mas a gente esquece um pouco de se voltar para a gente, né? Tipo assim, se olhar, tipo assim, se ver, se perceber, minha pele, minha mão, né? E eu acho que o alimento ele faz isso, ele faz a gente esse contato com o alimento e essa busca, né? Faz a gente voltar para o nosso corpo, né? Aquela história, uma árvore ela só é frondosa para cima quando as raízes estão muito bem aprofundadas. Então você entender o seu corpo físico faz parte de um entendimento maior, certamente, sabe? Tem uma Eu, correlação direta aqui com o que você falou e o conceito assim da alimentação implicando nas emoções, que é se a alimentação, se a alimentação afeta a qualidade da disposição que eu terei, ela consequentemente afeta os estados emocionais, porque as nossas emoções, para elas fluírem bem, elas dependem da ação. Então, se eu não consigo agir, se eu não tenho energia para agir, eu vou estancar as emoções. E aí eu vou ter problema emocional, né? Que é aquela questão, as emoções dentro do nosso corpo, elas são representadas pelas águas. E água parada dá dengue, né? Dá bicho. Então a gente precisa estar sempre fluindo. Então a gente depende. A nossa alimentação para ela fluir bem, a nossa emoção para ela fluir bem, ela precisa que a gente tenha disposição e energia. E a gente precisa dar para o nosso corpo a boa alimentação para ele conseguir ter essa disposição e essa energia. isso é perfeito, perfeito, falou tudo. Não, mas Fiz uma aí nesse síntese aqui do que a gente sentido, falou até agora. não, agora deixa eu botar uma coisinha nisso que você falou que foi lindo. Por favor. Então, nesse sentido, a gente pode pensar, por exemplo, que nós somos um ser. Vamos pensar a gente como se fosse uma esponja e que a gente é luz, né? Quando a gente fala de física quântica e tal, a gente percebe que somos luz, assim, os átomos que formam o nosso ser, né? São todos luz, não existe, a matéria não existe. Então, somos uma E é igual a esponja mc de ao luz. quadrado, a equação do Einstein. E é igual a mc ao quadrado. Energia é igual a matéria. Matéria é energia. A gente é energia. Exatamente.
a gente é energia. Então, assim, a gente só tem uma percepção da matéria, né? Mas no final das contas é tudo energia. Então, assim, a gente. Por exemplo, a gente falando disso, dessa coisa matinal, né? Do suor gastrointestinal e dessa coisa que se acumula e que se acumula no intestino, por exemplo, né? Um monte de placas se acumulam no intestino que não está funcionando direito e tudo mais. Isso é uma energia de baixa vibração, é uma energia densa. Então, assim, quanto mais acúmulos de toxinas a gente tem no nosso corpo, mais denso a gente fica. Isso influencia muito as nossas emoções. E uma coisa que eu vou falar para vocês, que espero que ninguém me ache meio viajandona, mas eu vou falar com vocês com toda a propriedade. Vai lá, olha, eu dou um curso aqui na Polinésia de fermentação, né? Que eu falo muito sobre microbiota e tudo mais. Curso sobre microbiota intestinal e fermentação com uma prática e tal. E quando eu comecei a estudar para fazer esse curso, que eu fiz a apostila, eu tive um insight tão poderoso de que parasitas são obsessores de alguma forma. Isso assim, para mim foi claro, foi quase tipo assim, uma luz na minha cabeça, assim. É muito doido. Essa relação parasitória que a gente tem dentro do nosso corpo tem muito a ver com essa energia, com essa coisa energética que os espiritualistas, não é todo mundo que acredita, né? Também acredito, mas tem tudo a ver. Então, assim, mas o que você está dizendo é assim, se o nosso corpo está intoxicado, ele vai afetar as situações que acontecem ao nosso redor. É isso que você está dizendo? É o seguinte, se o nosso corpo está intoxicado, a gente fica mais suscetível a sentimentos difíceis, a não ultrapassar as dores. Ou, tipo, a ficar mais deprimido, a ficar mais ansioso, ou então por exemplo, porque todo mundo tá, ai, como é que é a palavra? Suscetível, todo mundo tá suscetível a ter problemas na vida, no dia, na família, o tempo todo. Agora, assim, tem pessoas que o problema vem e sai. Você, ok, fica 1, 2 dias, faz uma meditação, faz uma prática de yoga, faz uma alimentação de suco, faz alguma coisa, toma gengibre, e aí digere aquele sentimento. Você tem aquela opinião sobre aquela pessoa que te feriu e tudo mais, mas aquilo não te afeta. E tem pessoas que vem uma coisa dessa que nem um tapa na cara e que a pessoa fica ali, cara, e não aquilo consegue derruba, se livrar. Né? E aí, se você pensar, assim, pensar num pensamento mínimo, uma pessoa que está com o intestino constipado, ela já não está conseguindo se livrar do próprio alimento. Como ela pode se livrar desse lixo de outra pessoa? Ela não está conseguindo livrar nem do próprio lixo, sabe? Então, eu acho isso bem interessante como visão e como muito panorama. Interessante mesmo, muito interessante, Su, que na verdade, assim, se energia é igual a matéria, quando a gente retém dentro da gente matéria que já não serve mais, porque a gente não está conseguindo eliminar, a gente está retendo energia. Energia é informação. Então, a gente está deixando informação que não serve mais para o nosso organismo. A gente irá sentir isso nos estados emocionais. Fato, certeza. A grande Su, questão... E me fala uma coisa. Só um adendinho. A grande questão que é importante entender é que matéria também é energia. Porém, o que faz toda a diferença é a eliminação do nosso corpo, o nosso poder de eliminação. Então, assim, isso é matéria, do mesmo jeito que um corpo é matéria, e isso daqui não vai embora de mim, entendeu? Não é que eu vou ser menos saudável porque eu tenho um braço, mas a questão é que as toxinas a gente quer eliminar. Então, assim, se você não está conseguindo, e você gera toxina com tudo, então se você não está conseguindo eliminar o seu lixo fisiológico, você não vai eliminar seu lixo energético, porque aquilo é energia, mas aquilo é energia densa, e é a energia que tem o propósito de ir embora e de... Sabe? Entende? Sim. Sei, gente, isso é filosofia pura. A ideia é que a gente precisa conseguir eliminar os resíduos que a gente gera, né? E a alimentação ajuda isso. E tem um impacto e físicos. Emocionais e físicos. E existe uma correlação entre eles, na verdade. Quando a gente consegue... tanto é que o sistema digestivo ele é muito afetado por estados emocionais, né?
Tem gente que fica nervoso, tem diarreia, tem gente que fica nervoso, fica com o intestino preso. Enfim, cada um tem uma, uma relação nisso. Não, Su, voltando. o trato gastrointestinal é cheio de terminações nervosas, né? Então, mas vai, eu te deixo falar, vai. Não, Eu não, te perfeito, eu interrompo. acho ótimo. Voltando aqui para aquela questão da fome emocional, assim, você falou um pouco sobre autocuidado, né? Então, por exemplo, tem um belo dia que eu tô em casa e eu falo assim, nossa, hoje, sério, eu quero me dar um presente, eu quero, sei lá, comer aquele bolo que a minha mãe fazia para mim, minha avó fazia para mim, eu vou lá e faço o bolo. Então, você falou isso, que é para eu dar vazão ou não é para eu dar vazão? Porque muitas vezes as dietas, né? As pessoas seguem a dieta e ela é muito baseada na restrição. Eu tenho a minha opinião sobre isso, eu quero saber qual que é a sua opinião. Assim, como é que a gente se restringir e se tolir o tempo todo? Como é que isso afeta a nossa escolha, nosso estado emocional? Então, assim, eu vou falar não pro bolo, eu vou falar não para várias coisas da minha vida que eu tenho vontade, mas eu vou falar não. Olha, restrição é a pior coisa que você pode fazer com você. Porque se você está se restringindo, Porque você está restringindo. Você está restringindo toda uma potência criativa, né? Então, eu acho que restrição é uma coisa muito problemática. A minha visão em relação a isso, né? Para uma pessoa, mas Suzana, eu quero emagrecer. Então, se eu dar vazão toda vez para minha criança interior, eu não vou emagrecer. Ela é Então, assim, gordinha, a criança interior. a minha visão sobre isso é, primeiro, você aprender a fazer bolos saudáveis, sabe? No caso do bolo. Ou aprender a fazer. Isso eu acho que é muito legal. Isso eu acho que é um caminho muito legal. É você, por exemplo, vai ter aquele almoço. Bom, vai ter aquele almoço na casa da minha avó que vai ter aquela sobremesa. Bom, você vai, você come a sobremesa com amor, com carinho, sabe? Com calma e se permita comer aquela sobremesa. Mas assim, você não vai comer essa sobremesa de segunda a sexta. Mas se de segunda a sexta te bater aquela coisa e você falar, cara, eu quero aquela sobremesa e você ficar com aquilo na cabeça, você tenta fazer da forma que satisfaça que pareça. Eu, por exemplo, eu aqui no Tahiti, eu estava até pensando sobre isso hoje. Eu sinto muita saudade de casa, né? Assim, muita saudade. Eu tenho uma família grande, uma família com raízes baianas, então assim, eu cresci comendo muquecas, feijão de azeite, acarajé, abará, sabe? Essas comidas assim tem uma coisa e muito doce, muita sobremesa com ovo, sabe? Aquelas sobremesas meio portuguesas, assim, muito. E eu sinto muita saudade. E eu tenho até o livro de receita da minha avó. E aí eu comecei a adaptar. Eu sou vegana, imagina. Eu comecei a adaptar. E aí eu comecei a perceber que o que faz uma sobremesa é o tempero, é o ingrediente principal. Por exemplo, hoje em dia eu como uma laranja e eu consigo sentir aquele bolo de laranja da minha avó naquela laranja, sabe? Mas Eu tô isso no está outro muito estágio, relacionado. tá? Isso que eu ia falar. Isso está relacionado a um nível de limpeza do sistema muito grande. Porque, assim, eu posso dizer isso porque eu já estive, talvez não durante tanto tempo como você, mas eu já fui vegano durante um tempo na minha vida. Durante 8 meses da minha vida, eu fui estritamente vegano. E o que acontecia? Quando você fala, eu consigo entender o que você está dizendo. Porque quando eu experimentava, eu comia um brócolis. Nossa, eu senti o gosto daquilo. Não necessariamente da sobremesa né, o brócolis não é sobremesa, mas eu conseguia sentir o gosto bem integral dos alimentos. E hoje eu tenho uma alimentação convencional. É uma alimentação saudável, mas é uma alimentação convencional, muito condimentada, né? Porque quando você é vegano, você acaba tendo um pouco menos de condimento, né? Acaba, não sei. E eu percebo que eu perdi um pouco o paladar. O paladar, ele fica um pouco debilitado quando a gente tem uma alimentação Ele, convencional. A alimentação o padrão paladar fica convencional, ela viciado. viciado, é isso aí. Ele fica viciado. A nossa alimentação padrão convencional, ela deixa o paladar viciado, exatamente isso. Então, para quem não está entendendo Deixa o que eu, a Suzana está falando, é isso, é porque ela realmente limpou bem o sistema dela. deixa eu só responder aqui uma pergunta da Dani, que falou: minha criança Sim. vive com fome. Dani, assim, nesse sentido, eu acho que o primeiro caminho é realmente você não mexe na sua alimentação,
mas você cria soluções mais saudáveis, né? Por exemplo, você começa a aprender umas dietas de uns bolos com umas farinhas diferentes, né? E nesse sentido, se eu puder dar uma dica para vocês, é o seguinte: busquem alimentos que são facilmente eliminados. Por que que o glúten é um problema? Porque o glúten ó, para eliminar, sabe? É muito difícil eliminar glúten. É só você pensar assim: você pega uma farinha, bota um pouquinho de água na farinha, passa lá na mão assim. E aí depois tenta tirar ela assim, com uma gotinha de água, porque não é que o seu sistema intestinal, sei lá, tem uma Tem uma torneira torneira. ligada. Não é, entendeu? Então, assim, busque alimentos limpos, né? Alimentos, sei lá, bolos feitos com farinhas que você passe na mão e que você perceba que elas saem mais fáceis, com frutas cozidas. Vai explorando, entendeu? Olha, e nesse caminho de desapego, é muito importante não ter restrição. Por exemplo, eu adoro um bolinho. Eu não posso ver um bolinho de tarde que dá vontade. Um biscoitinho. Não, não, não. Você não vai começar. Se você trabalha num lugar que todo mundo de tarde come um biscoitinho. Você não vai chegar de tarde e vai falar, eu vou comer uma maçã nesse primeiro momento. Não, você vai fazer o seguinte: você vai achar um bolinho Um saudável. Hoje em dia, substituto. graças a Deus. Hã? Achar um substituto. Você vai primeiro achar um substituto. Um substituto bem parecido, bem parecido. E aí você vai falar para você mesmo: eu vou comer todos os dias, especialmente pessoas que têm compulsão. Eu vou comer todos os dias esse bolinho. Aí você vai comer o bolinho, 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 bolinho. Depois, sei lá, da segunda semana você não vai querer nem ver bolinho. Você vai falar, ai, cara, eu tô legal desse bolinho, vou partir para outra. Aí você vai ver outras pessoas comendo bolo, você vai falar, se eu quiser, eu tenho aquele bolinho, mas não quero, entendeu? E outra coisa que eu aconselho também é, Legal, sou muito legal, muito legal, muito legal. se você quiser fazer uma mudança concreta na sua vida, primeiro comece aos poucos, porque senão ela não vai ser concreta. Você vai partir de um ponto a outro, não vai ser concreto. Então começa dessa forma. E sempre começa quando você está bem espiritualmente, emocionalmente, né? Isso também ajuda bastante. Porque você está em crise, você fala, tá tudo uma merda, e ainda eu sou gordinho, então eu quero emagrecer, ou eu sou magra demais, então eu quero engordar, vou comer um monte de coisa trash. Não é o caminho. Então vamos aos poucos, porque esse trabalho corporal é um trabalho longo. Mas se a gente pensar o tempo que a gente perde nessas dietinhas que só atrasam a gente vê que, cara, há quanto tempo eu já poderia estar bem, sabe? Funciona, pode funcionar durante um tempo, mas é aquilo que você falou, não é sustentável, né? Porque, enfim, você tá enganando você mesmo, né? E a coisa da privação, uma hora arrebenta, né? Se você se priva, e você fica cultivando aquela vontade. Eu acho assim, é importante a gente sempre ter disciplina, seguir na direção que a gente quer seguir e ter disciplina para isso. Então, eu acho que nesse caso do que a Suzana está falando, a disciplina é: eu vou encontrar um substituto. Eu vou fazer esse substituto, né? A disciplina da disposição de encontrar uma solução. Mas não necessariamente sentir uma Exatamente. vontade compulsiva e não comer, entendeu? Se você sente a vontade, vai lá e come. E até para Ó, observar, né? E aí eu acho que tem um outro ponto aqui muito de emocional, muito grande, que eu falo muito, eu sempre falo isso e às vezes gera uma má interpretação, que é assim: quem se arrepende não aprende. Se a gente come, vai lá, enche, e depois assim, ai meu Deus, eu não devia ter feito aquilo, pode ter certeza, vai fazer de novo. Vai fazer de novo, enquanto realmente não entender o que está por trás daquilo, né? Porque você sai de uma compulsão para comida, depois vira uma compulsão emocional do arrependimento. Então, assim, a gente tem que fazer a coisa, aproveita o que foi feito, né? nesse sentido de compulsão, eu até convido a quem tiver interesse sobre o assunto. Eu tenho uma live salva no meu IGTV sobre compulsão alimentar. Legal. Eu acho que é um caminho, assim, essa coisa da compulsão, você entender essa compulsão é um caminho, porque muitas vezes rola arrependimento, né? Muitas vezes rola arrependimento. A maior parte das vezes. E faz parte, de repente, de um caminho de autoentendimento, se você está com olhos prontos para ver, né? Porque você pode passar por isso se chicoteando, ou você pode passar por isso perguntando: o que que eu tô com fome, o real, né? Eu tô com fome de quê, né? O que que tá faltando na minha vida que eu tô compensando com comida? E, assim, na grande maioria é isso. E é muito doloroso.
eu passei por esse caminho. É muito doloroso a gente assumir certas faltas, sabe? E assumir nossas fraquezas em relação a certas coisas na vida, né? Mas, assim, o olhar sincero a si mesmo traz muita coisa boa, traz autoestima, traz acolhimento. E aí, aos poucos, você vai trabalhando e sem restrição, sem restrição. Restrição não é uma coisa que vai te fazer bem. Você vai indo aos poucos, né? Claro que sei lá, quando você estiver mais avançado, você vai falar, não, aí você vai estar pronto para dizer não àquela sobremesa da sua avó, entendeu? Mas não vai ser um sofrimento, sabe? Vai ser uma escolha. Acho que é Então, isso. assim, Não vai ser um sofrimento. Quando a gente está pronto, não é mais um sofrimento, é uma escolha. Então, é, enquanto for um sofrimento, a gente ainda precisa buscar as alternativas. A gente vai buscando as exatamente. alternativas e vai testando, vai mudando. A mudança, ela não envolve sofrimento, ela envolve esforço, mas não sofrimento. O sofrimento é que a gente está fazendo uma mudança talvez muito brusca. Su, algumas pessoas perguntaram aqui sobre o shot matinal. Até fixei aqui o que seria o shot matinal. É, que na verdade, assim, por exemplo, eu tomo shot matinal todo dia, que é cúrcuma, gengibre, pimenta, própolis. Até perguntaram aqui sobre o própolis também. Qual que é a sua opinião sobre o shot matinal? O shot matinal eu acho que o principal objetivo de um shot matinal, ao meu ver, deve ser a limpeza, né? A limpeza interna e o estímulo, para quem precisa de algum estímulo matinal, né? Por exemplo, o Uhum, gengibre é um grande estimulante. Então, assim, é uma coisa que vai fazer mexer ali o teu corpo, seu sistema linfático, né? Porque de manhã a gente está eliminando. Então, uhum, de manhã a gente quer estimular a eliminação, né? Então, o uhum. shot matinal é uma forma de estimular a eliminação, assim, né? É uma energiazinha ali para aquele sistema. E aí tem Mal, vários mal, blends, né, que podem mal ser não bons para faz, né? alguma São pessoa. coisas boas, né? Você colocando coisa boa pra dentro, né? Exatamente. E não é tudo que vai ser bom para todo mundo, né? Uhum. É verdade, isso é importante. O gengibre, por exemplo, pra mim, agora eu já tô bem com gengibre, mas lembra há uns 3 anos atrás que É, que eu comecei o programa com você e aí o gengibre não era legal. Eu achava, mas como assim gengibre não é legal? Gengibre é bom pra todo mundo? Como que pra mim não é? é. E foi assim, Olha, foi um divisor de águas ter tirado o gengibre da minha dieta naquele momento, porque eu tava em desequilíbrio. Então, olha, meu professor de Ayurveda, meu mestre ayurvédico, ele fala uma coisa: um corpo saudável digere tudo. Então, assim, o trabalho ayurvédico, falando de trabalho ayurvédico agora, meio do nada, mas assim, o trabalho nutricional, não precisa ser ayurvédico, é de você fortalecer o seu sistema para a pessoa que tem gastrite poder tomar um suco de limão, para a pessoa. Entendeu? A gente quer que o seu corpo possa digerir tudo. Se você não está digerindo alguma coisa, é porque tem algum imbalanço aí. É claro que tem pessoas que não gostam de alguma coisa e não gostam, e tudo bem, ninguém vai forçar nada. Mas assim, se você tem uma intolerância crua, alguma coisa, né? O programa nutricional vai ser para estimular essa digestão, né? Estimular esse processo, ou melhorar, ou acalmar alguma coisa, né? O excesso de líquido gástrico, sei lá. Então, é isso. A gente trabalha assim, né? A gente trabalha para fortalecer o sistema para poder digerir tudo que for alimento, né? Ainda mais alimentos da natureza, que são tão potentes como o gengibre. legal, legal. E a gente passa pelo. Você voltando aqui, né? Vai, volta, fala sobre vários assuntos. Você falou sobre os Vai, vai. ciclos, né? A gente está até em virada de lua agora. E o nosso corpo, ele passa por ciclos. E a gente passa por ciclos emocionais, né? Então a gente tem um momento de alto, um momento mais baixo, aí vai até no baixo, depois sobe. Só que a gente pode girar aqui em cima ou a gente pode girar lá embaixo. Então, assim, que no nosso momento de alta a gente tá mal, no nosso momento de baixo a gente tá super mal. Então, acho que é interessante a gente perceber isso, que quando a gente está passando, todo mundo passa por ciclos. Tem momentos que a gente está com super pico de energia, criatividade, tá tudo bombando, e aí do nada começa a cair, começa a cair, começa a cair. E é pra gente não entender também essa queda no ciclo como um momento de tristeza, como depressão, e não entrar
Se a gente está com uma baixa energética, a gente quer ter alimentos saudáveis. Então, às vezes, a gente entende essa baixa como tristeza, principalmente quando a gente se frustra, porque a gente quer continuar produzindo na mesma velocidade que a gente estava produzindo, ou porque a gente tem que ser produtivo e alta performance, a gente se frustra e aí transforma esse momento de recolhimento em um momento de tristeza. E aí vem uma alimentação ruim. E aí eu vou querer comer sanduíche, vou querer comer só porcariada. E aí piora, a gente agrava ainda mais essa questão, né? Porque a gente falou lá no início que a alimentação ruim gera baixa energia. Então a gente já está com baixa energia por causa do nosso ciclo, que é um ciclo de recolhimento e não necessariamente para a gente se deprimir, né? Eu acho que somos cíclicos, né? Somos seres cíclicos, especialmente nós mulheres, né? Que vivenciamos isso todo mês, mas assim, O nós rei até somos falou que é lua cíclicos. nova amanhã. É. Então, assim, isso também fala de um olhar para si mesmo, né? De um olhar para nós, né? Para nossas essências, que nós somos cíclicos, a gente não vai estar sempre assim, sabe? Tem os altos e baixos, tem as fases, tem momentos que a gente está mais feliz, tem momentos que a gente está mais triste, tem momentos que a gente está mais suscetível a opiniões dos outros, tem momentos menos. Então, assim, aceitar que somos cíclicos e trabalhar dentro do ponto de vista nutricional, trabalhar dentro de uma gama alimentar saudável, né? Ou pelo menos natural, ou pelo menos mais natural. Eu acho que saudável fala muito de natural. Então, assim, você jogar com isso, né? Por exemplo, eu vou comer um hambúrguer, sabe? Eu tô deprê, terminei com meu namorado, eu quero comer um hambúrguer, sabe? Você vai procurar opções de hambúrguer à base de plantas, ou então com uma carne orgânica, ou então uma batata que não é frita, que é rústica no forno. Sei lá, sabe? Você vai procurando coisas que, ok, vão te dar um conforto emocional, são gostosos ali dentro dos teus padrões, mas não vão te botar mais acúmulo, né? Porque essa que é a grande questão. Por exemplo, dos laticínios, né? Que geram muito acúmulo e para você eliminar é super difícil. Os Então derivados do é isso, leite. é você. É por isso que eu digo, tá bem, você tá bem com você mesmo, já começa a buscar. Já começa a buscar para um momento de posse. Não, sei lá, eu tinha uma amiga na adolescência que ela se preparava para TPM. Ela falava, não, essa semana eu tô de TPM, vamos comer sei lá onde, vamos, sabe, a gente fazia tipo assim, orgia gastronômica no final de semana que ela tinha TPM. Então, assim, é você meio que se programar. No dia que eu quero comer uma besteira, eu vou comer, sei lá, um pão de beijo. Eu vou fazer uma lasanha. Eu sou do vegano, né, gente? Então, e aí você ir tendo essas soluções, faz uma pastinha de receitas, sabe, mais gordurosas, mais gostosas, e vai recorrendo a isso. E aí vocês vão ver como a vida vai mudar, tipo assim, como as coisas mudam, sabe? Ó, o Rei perguntou aqui o que você falou do leite, né? O que você acha do kefir do leite? Tomo todo dia com fruta, ou mamão, amora ou morango. Nossa, Rei, isso não faz bem pra saúde de jeito. Tô brincando. O que você acha? Cara, olha, eu sou bem reticente com leite, tá? Sou bem reticente com leite mesmo, assim. Eu acho que existem outras opções. Eu acho que se você quer comer um fermentado, existe a possibilidade de fazer um fermentado de kefir com água, né, e frutas. Eu não curto leite. Eu não tenho como falar sobre o leite de uma maneira positiva, porque para mim leite tem muitas questões envolvidas, sabe? Mas se funciona para você, se é importante para você, eu diria assim, não toma de manhã, pelo menos, porque é muito gordura, né? E é um alimento muito pesado, como a gente falou anteriormente. Você está acordando o seu sistema, né? Então, de repente, deixar ele mais para o lanche, seja mais sábio da sua parte, e aí investir nessa manhã na eliminação, porque se você está consumindo leite, queijo, você precisa dar ainda mais foco na eliminação, né? No suco de limão, no salsão e nas frutas pela manhã. Aí você vai estar balanceando um pouquinho esse que é. Ô, Su, e se acontecesse alguma coisa assim no universo e aí tivesse que apagar todo o conhecimento que você já produziu, todas as lives, todos os cursos que você já deu, tudo tivesse que ser apagado da memória dos seus alunos, da minha inclusive, e você pudesse deixar 3 recados, só 3.
Essa a gente não ensaiou. Três recados, três Peraí. ideias que você fala assim, tipo, gente, eu tô indo embora, vocês não vão se lembrar mais de nada de mim, vocês vão se lembrar dessas três coisas. Tô indo pra Saturno, tô indo pra Tô indo Júpiter, pra sei lá, Saturno, pra Vênus. beijo, deixo isso aqui pra vocês. Acho que Vênus é melhor que Saturno. É, eu diria a primeira coisa é as frutas são as suas melhores amigas. As frutas, assim, se eu puder, o reino frugal é tipo assim, eu fico arrepiada só de falar. As frutas têm assim um nível energético assim muito lindo, muito lindo. Então assim, não tenham medo de frutas, pelo contrário, comam muitas frutas. As frutas são uma bênção na vida. Esse é o primeiro. É... A, a, a segunda dica, não acreditem em nada que vem da indústria. Não confiem em nada que vem da indústria. Nada, nada, assim, nada. Porque em termos alimentícios, assim, pode falar, se você é Da leigo, né? indústria Se do você não alimento, né? conhece, Da indústria do alimento, que você tá dizendo. da indústria, alguma coisa que é feita em fábrica, sabe? Assim, tem muita gente que faz, sei lá, tem muitas famílias que fazem, sei lá, um iogurte artesanal, ou então uma massa artesanal. Isso eu confio. Eu confio nessas indústrias pequenas, familiares e tal. Agora, assim, uma coisa que é empacotada, por mais fitness que seja, por mais proteico que seja, por mais low carb que seja, tem uma energia, tem uma falta de energia primordial ali, especialmente para nossa emoção. E aquilo, de alguma forma, por mais fitness que seja, vai ser difícil de ser eliminado, né? Porque não tem, sabe? Então eu diria isso, assim, sem querer me alongar muito, muito cuidado. Assim, quer comer uma coisinha, come, mas não faça disso parte da sua rotina. Eu como todo dia uma barrinha de cereal. Eu como todo dia um Perfeito. chocolatinho aquele flor mel. Eu como todo. Não, não. Perfeito, perfeito, Su. Tem mais Tem uma ou tá bom? três. Só com essas duas a gente já tá assim. Tem mais uma, claro. Então, a última que eu diria é se conheça, sabe? Faça esse trabalho de autoconhecimento. É, e a gente se conhece, na verdade, né, sóbrio, sozinhos, muitas vezes nos momentos de crise ou não, mas se perceba quem você é, como você funciona, busque esse autoconhecimento com terapias, com análise, com caminhadas, Com sei lá, sabe? Eu meditação. acho que meditação, com orações, com um cantinho ali que você senta, o cantinho do pensamento. Autoconhecimento, eu acho que é a chave da gente, assim, sabe? Das portinhas. Tem Perfeito. várias portinhas, aí cada portinha você vai Perfeito. abrindo. Sou muitas frutas, muitas frutas, muitas frutas. Isso aí você me ensinou lá atrás e foi uma coisa assim, transforma minha vida. Gente, eu já aprendi e continuo aprendendo, mas eu venho aprendendo muita coisa sobre alimentação com a Su. Então, quem tá aqui, que me segue, que ainda não segue ela realmente é uma pessoa muito inspiradora, porque ela aplica as coisas dela, as coisas na vida dela, e ela nunca fala comigo com restrições. É assim, Gu, tudo pode. Tudo pode, com muito conhecimento, né? E ela me ajuda a entender assim, qual que é o efeito. Então, frutas, o outro é não industrializados e o outro é Lindo. autoconhecimento. Su, tem algum suco que é um suco que você fala assim, esse suco aqui, porque a Pri até escreveu aqui, eu adoro os sucos da Suzana e tal. Tem alguma receita de suco que você fala assim, esse suco aqui é bom pro emocional? Você tem aí na sua cabeça? Não precisa falar ainda não. Você tem na sua cabeça? Tenho, Tem? tenho, Então tenho um vamos fazer o suco. seguinte: você vai me mandar, e todo mundo que tá aqui na live, que quiser essa receita, manda um DM pra mim que eu vou mandar pra vocês. A receita da Tá Su. bom, Eu tá, vou concentrar em mim pra não ter para não ter tá que bom. concentrar em você, Sim, né? sim, sim. Mas você me manda Sim, essa, eu vou você te me manda mandar. essa, me manda a receita, então, que eu vou mandar pra todo mundo, então, essa Tá receita. ótimo, tá ótimo.
Valeu demais, Su. Muito Beijo, meu obrigado. amor. Gu, eu quero falar uma coisa pra você que eu Por favor. preciso te falar. Eu fiquei. Você não tem noção como eu pensei. Agora a gente pensando em comidas emocionais, me veio na cabeça um arroz de banana que eu comi na tua casa Foi mesmo? séculos atrás. Que Caramba! que eu ficava assim, gente, que estranho, banana no arroz, né? O Gustavo é de Goiás, né? E eu era Sei. do Rio, nunca tinha visto aquilo e passava férias na casa dele, porque era amiga da irmã dele, enfim, grande história. E eu me lembro daquele arroz de banana, Gu. Nossa, me impressionou muito positivamente. Nossa, legal. E a gente. Quando eu for lá, quero comer esse arroz de banana. Será que foi será que foi meu pai que fez? Não sei, não, acho que não. Acho Vamos que era uma comida descobrir. assim meio cotidiana. Ah, tá. Ah, não, é arroz com banana. É, arroz com banana. Assim, é A um gente arroz, come um arroz banana. A simples. gente come banana. A gente come banana. Ah, eu sei o que que você está falando. É simples. A gente come banana com Eu a nem comida. como, gente, eu nem como tanto arroz, não, mas esse arroz de banana, no dia que eu tiver a Fechou. oportunidade, eu vou comer esse arroz de banana. Vamos comer de novo, então. Fechado, Su. Brigadão, viu? Muito Então obrigado. tá. Ó, minha mãe falou aqui, adorei, Su, Tia saudades. Vandinha, um beijo, tia Vandinha, querida. Gente, então pode mandar a DM pra mim que eu vou mandar a receita da Su, tá bom? Do sucão. Obrigado a todo mundo que participou. Tony, Rê, mãe, Pri, todo mundo, Lucy, tá bom? Beijo, beijo. Seguem a Su que faz diferença. Um beijo. Tchau, Beijo pra tchau. todo mundo, Gu, gratidão. Gratidão, Su. Beijo. Beijo.